Bom, pessoal, então, como foi dito, pelo menos um aluno da turma me falou essa situação, né, de que na disciplina de cálculo 1 não deu tempo de ver integral, então eu vou explicar rapidamente essa parte, porque senão a gente vai gastar muito tempo e não vamos ter tempo para explorar o conteúdo da nossa disciplina, tá? No cálculo 1, né, quando a gente estuda derivada, a gente se depara com um problema lá de dado uma determinada função, né, que é contínua dado uma função definida no intervalo AB de AB em R, a gente define, né, uma nova função chamada de derivada, onde essa nova função, ela é definida pode ser no intervalo fechado AB ou no intervalo aberto AB em R, tá? E o principal objetivo, né, além da gente aprender as regras de derivação e tudo mais, é usar a derivada para nos fornecer informações sobre a nossa função. Informações essas relacionadas com taxa de crescimento, decrescimento, concavidade do gráfico dessa função e também assíntotas, e aí a gente também consegue, usando a derivada, juntando todas essas informações, esboçar o gráfico de uma função, né? Que é uma tarefa, um dos objetivos lá do cálculo 1 é ensinar, dar ao aluno um suporte, né, para que ele, um suporte teórico para que ele consiga ser capaz de, dado uma determinada função, ele esboçar o gráfico dessa função, uma tarefa que não é nem sempre fácil de se fazer, tá? Depois que a gente estuda derivada, aí a gente faz o seguinte, como eu falei no início aqui, né, a gente tinha uma função e gostaria de calcular a derivada dessa função, tá? Que é o processo que a gente faz lá em derivada, né? E aí tem as regras que a gente aprende para determinados grupos de função, como é que a gente deriva, tem as regras operatórias, né, derivada da soma, do produto, do quociente, tá? E uma coisa que a gente também pode se perguntar dessa situação é a seguinte, fazer a consideração contrária, ou seja, se a gente considerar, dado uma função f, chamada f pequeno, tá? Definida no intervalo AB em R, que é contínua nesse intervalo, a gente gostaria de encontrar uma função que eu estou chamando aqui de f grande, definida também nesse intervalo AB, tá? De AB em R, tal que a derivada dessa f grande é justamente a função que eu tenho inicialmente, né? Os valores de f, da derivada de f grande linha de x é igual a f de x, f pequeno de x, para todo x no intervalo AB, ou em AB aberto, tá? No intervalo AB aberto, porque essa função f ela pode estar definida, essa f que eu quero encontrar a partir de uma f dada, ela vai estar definida nesse intervalo AB, e essa daqui ela pode estar definida no AB fechado ou no AB aberto, tá? Pode ser também fechado no A, aberto no B, certo? Ou aberto no B e fechado no A e aberto no B, tá? Então vejam que é um problema inverso ao que a gente fazia antes. Antes a gente tinha uma função e queria só derivar essa função. E aí a gente ia atrás de métodos que permitiam fazer isso. Agora o que a gente quer é, dado uma função, né, que cumpre determinadas condições, encontrar uma outra função cuja derivada é essa função que foi dada a princípio, tá? Bom, no caso tem certas funções que é simples da gente enxergar, da gente explorar esse problema, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo 1, né, eu coloquei três situações para a gente observar em relação ao que foi dito acima. Então, se eu pegar, por exemplo, a função f de x igual a 3x ao quadrado, ou seja, isso aqui é um polinômio, né? Então, o que a gente quer é justamente aplicar isso aqui. É observar se existe uma função f grande, tal que a derivada da f grande é isso aqui, ó, para todo x. No caso aqui, como eu não coloquei um intervalo, eu estou olhando para essa função definida em R, tá? Então, na verdade, esse intervalo aqui seria, eu coloquei fechado, mas pode ser até no próprio R a definição, porque pode ser um intervalo aberto, tá? E aí, nesse caso é simples, né? A gente lembra, bom, lá de derivada a gente sabe que quando a gente pega uma função do tipo x elevado a n com esse n diferente de menos 1, como é que a gente deriva
Aliás, a gente pega x elevado a n, desculpa, o n, um número real qualquer, porque a gente no início mostra que vale para números inteiros, né? Aquela regra da derivação de potência, mas depois a gente expande e mostra que isso vale para qualquer número real, tá? Mas aí quando a gente fala de polinômio, que a gente tem aqui um polinômio, de qualquer forma a gente lembra da regra de derivação, que se eu pego x elevado a n, como é que fica a derivada disso, né? Isso é eu pego o n e desço n e multiplico por x elevado a n menos 1, tá? Ou seja, essa expressão aqui, ela é o resultado, né? Quando a gente derivar, a gente obteve o resultado como sendo isso de uma função que vai ter como expressão x elevado a uma potência, tal que quando eu derivo, essa potência diminui uma unidade para aqui ficar 2, né? E o valor da potência que aqui estava lá na função, ele vai descer aqui multiplicando. Então a função f grande que cumpre essa condição é a função x ao cubo. Porque quando eu derivar, justamente eu vou fazer 3, o 3 desce aqui, né? E fica multiplicado por x elevado a 3 menos 1, que dá 2, tá? Então, nesse caso, para a função f pequeno de x como sendo 3x ao quadrado, se a gente pega f grande de x como sendo x ao cubo, a gente vai ter que f' de x é igual a f de x para todo x em R. Claro, nesse caso aqui também, eu não comentei, mas tem que ter em mente isso, que a função f pequena ela é contínua, né? Um polinômio, então um polinômio é uma função contínua em todo número real, tá? E aí, da mesma forma, então para o caso aqui dessa função, a gente conseguiu achar uma ou outra que satisfaz essa condição aqui, certo? Da mesma forma, se a gente pegar agora f de x como sendo a x elevado a n, onde o a é um número real qualquer, e esse n ele é um número inteiro, tá? Esse n é um número inteiro, menor o inteiro, tirando o menos 1, certo? A gente vai ver que por causa do menos 1, justamente essa regra ela não vale, que a gente vai mencionar. Então, para essa função dada dessa forma, onde o a é real e o n tem essa característica, se a gente tomar a função, aí é o mesmo raciocínio lá do caso do 3x ao quadrado, é um polinômio, né, aqui. Então, a gente sabe que a derivada, como isso aqui é um polinômio, a função cuja derivada originou isso foi um outro polinômio, que vai ter a seguinte característica: a potência dele vai ser uma unidade superior a esse, para que quando a gente derive, venha justamente para esse expoente aqui, porque vai ficar n mais 1 menos 1, né? E vai ficar multiplicado quando a gente... Só que se a gente pegasse só x elevado a n mais 1, quando a gente derivar, vai ficar n mais 1 que multiplica x elevado a n, mais 1 menos 1 que dá x elevado a n. Então apareceria isso. Só que tem que ter o a aqui para que ele apareça novamente, né? E como vai aparecer quando a gente derivar esse termo aqui, n mais 1, para que ele suma no resultado, a gente tem que colocar aqui o a sobre n mais 1, tá? Então, o n tem que ser diferente de menos 1, pessoal, justamente porque se a gente fosse derivar dessa maneira essa função para chegar nessa, o n podendo ser menos 1, aqui ia dar... ia ser, na verdade, com n sendo menos 1, ia ser 0 aqui, e aqui também ia ser 0. Né? Então ia dar uma indeterminação, porque ia ficar a sobre 0. Então, para o caso n igual a menos 1, é outra coisa que a gente vai ver mais à frente, tá? Bom, e ainda, né, um outro exemplo, agora a gente falou de funções polinomiais, que é, digamos, o exemplo mais simples da gente enxergar, dado uma função, encontrar essa outra função que tem essa característica, né, da derivada coincidir com a função dada, a derivada dela. Vamos pegar agora uma outra função que também vai ser simples de a gente enxergar isso, mas é uma função trigonométrica, tá? Então agora se eu pegar a minha f de x, f pequeno... e aqui também essa função, né, que eu considerei, como é uma função polinomial, ela é contínua em toda a reta, então é o mesmo raciocínio dessa primeira parte aqui, o porquê da gente ter essa... achar a função e ter essa igualdade aqui, tá? O fato da função f pequeno ser pedido que ela seja contínua é porque essa função f grande, quando a gente deriva, a gente viu que toda função que tem derivada no ponto, ela é contínua no ponto. Então, como a f' de x vai existir para todo x, ela é contínua, e como ela é igual a isso aqui, essa função tem que ser contínua, tá? Bom, agora a gente vai considerar a função f pequeno como sendo a função cosseno de x,
certo? A função cosseno de x ela é contínua em toda a reta real, né? Para todo número real, o cosseno de x é uma função contínua. E aí a gente tem nesse caso que o que a gente vai pensar é qual é a função cuja a derivada, eu quero achar uma função cuja derivada é a função cosseno. A gente sabe que é a função seno, né? A derivada do seno de x é o cosseno de x. Então eu vou considerar a minha f grande, considerando f grande como sendo seno de x, a gente tem que f' de x é igual a f de x para todo x real, tá? E por último, só que agora menos óbvio, é o fato de que se a gente considera agora a função f pequeno de x como sendo a secante ao quadrado de x, secante ao quadrado de x é uma função contínua, porque isso é 1 sobre o cosseno ao quadrado, né? Isso é uma função contínua, desde que a gente considere os valores de x para os quais o cosseno ao quadrado de x é diferente de zero, ou seja, o cosseno de x é diferente de zero. Isso acontece para todos os múltiplos, de π sobre 2, né? Múltiplo inteiro, k vezes π sobre 2. Porque se o múltiplo for par, se o k for par, ele vai ficar... no caso aí o k ele é inteiro, mas ele é maior, ele é diferente de 2 e menos 2, porque aí cairia em π menos π, que o cosseno não zera, né? Mas aí ele vai ser, se ele for... Não, na verdade ele tem que ser ímpar, desculpa. O k ele tem que ser inteiro ímpar, né? Pra gente ter cair numa coisa que ou tá em cima do π sobre 2 ou do 3π sobre 2, tá? E nesse caso a gente pensa, bom, mas então, considerando nessa faixa de valores, será que a gente consegue visualizar essa função f grande, cuja derivada é a secante ao quadrado? Aí a gente, nesse caso, apesar de que é menos óbvio, né? Mas se a gente parar e relembrar lá das regras de derivação, quando a gente começa a estudar funções trigonométricas, a gente vê que tem algumas funções que a gente memoriza a derivada delas, que é o seno, cosseno, a tangente e a secante. Né? A derivada da tangente é justamente quem? A secante ao quadrado. Então a nossa função é tangente de x, pegando f grande como sendo tangente de x, desculpa. Aí a gente vai ter que a derivada da f grande é justamente a f pequena para todo x pertencente aqui, né? A r menos o conjunto formado pelos números da forma kπ sobre 2, onde o k pertence a z e k é ímpar, tá? Tinha esquecido desse detalhe, certo? Então, a gente viu nesse exemplo, né, que essa situação de querer fazer a ordem inversa do que a gente fazia antes, né, de pegar uma função e derivar, agora a gente quer pegar uma função e achar uma outra, considerar uma função e a partir disso achar uma outra cuja derivada é essa função que a gente considerou, tá? É possível de ser feito, né? A gente viu alguns exemplos aqui que é possível, tá? Só que o que a gente gostaria de ver agora é em que condições a gente consegue calcular. Será que sempre a gente consegue calcular facilmente, né, essa função f quando for possível essa f grande? Primeiro, quando é que é possível, né? A gente está dando a condição aqui de ser contínua, mas será que é só essa condição que é suficiente para que a gente possa garantir a existência, né? E outra coisa, no caso de existir, como é que a gente calcula? Porque nesses casos aqui a gente conseguiu ter em mente as funções que a gente já conhecia, que foi fácil da gente enxergar essa função que tem essa propriedade, tá? Mas dependendo da função que a gente considere, pode não ser muito simples da gente visualizar, mesmo que a gente saiba que essa função venha a possuir, como é que a gente calcula, tá? A f grande a partir da f pequena. Então é isso que a gente vai estudar, né? E aí, antes de mais nada, a gente vai dar um nome para essa função f grande que tem essa propriedade, tá? Que essa função f grande ela se chama antiderivada da função f. Ó, então, pessoal, o que a gente tem é isso aí, tá? A definição que eu acabei de mencionar é que uma função f grande ela será chamada de antiderivada de uma função f pequena no intervalo i se f' de x é igual a f grande, né? A derivada da f grande é igual a f pequena para todo x em i. Observem que lá quando eu coloquei naquele primeiro exemplo eu botei o intervalo AB fechado, mas esse, na verdade, a gente pode considerar aí como sendo um intervalo qualquer. Pode ser aberto, fechado, semiaberto, tá? E pode ser inclusive um intervalo ilimitado, certo? Pode ser limitado no extremo e limitado no outro, pode ser até o próprio conjunto dos números reais que a gente pode enxergar o conjunto R em termos de um intervalo, que é o intervalo aberto de menos infinito até
mais infinito, tá? Bom, aí ele dá um exemplo aqui, que pega um polinômio, né? No caso aqui a função, se a gente pegar, se a gente tomar a nossa função f pequena como sendo, só que aqui ele faz só ele faz pelo método que a gente tinha anteriormente, né? Ele pega uma f grande, que é igual a isso aqui, deriva e obtém isso, né? Então, se a gente pegar a f, a função definida por isso aqui, que é o resultado da derivada da f grande, a gente afirma nesse caso que f é a derivada de f grande, né? Que a gente já tinha conhecimento disso, e que nesse caso a f grande ela é uma antiderivada dessa função aqui. Justamente por quê? Porque se eu considerar essa função e tomar a f grande dessa forma aqui, ó, a gente tem que a derivada dessa f grande é justamente a função que foi dada inicialmente, tá? E o que o exemplo mostra é uma coisa que a gente também podia ter falado lá no exemplo, mas para não ficar muito repetitivo, é que se você encontrar para uma dada função f pequena, uma f grande cuja derivada é igual a essa f pequena, ou seja, você conseguir achar uma antiderivada, melhor dizendo, tá? Então, se você pega essa função f grande e soma qualquer número, né, qualquer constante, essa nova função obtida ainda é uma primitiva, uma antiderivada, desculpa, da função f pequeno, né? E nesse exemplo aqui ele deixa isso bem claro, né? Ele pegou essa função, no caso, derivou, ó, deu isso, né? Então ela é uma primitiva. Se eu considerar a minha f pequena como sendo isso, desculpa, eu estou dizendo primitiva, pessoal, porque tem outros livros que chamam de primitiva ou de integral indefinida, tá? Aqui no leitor ele chama inicialmente de antiderivada, certo? Na verdade ele chama durante uma boa parte. Eu estou usando aqui o leitor, tá bom? Agora, ó, se você pegar uma função g grande de x como sendo essencialmente essa função aqui, mas eu troco onde tem o 5, eu vou colocar menos 17, certo? Mas justamente eu vou trocar a parte que não vai afetar a derivada das duas funções, porque quando eu derivar tanto essa função quanto essa, a derivada desse termo e desse aqui é zero, ou seja, tanto essa função quanto essa, que são diferentes, elas produzem a mesma derivada, que é quem? Essa função aqui, tá? Então, o que a gente está vendo aí é que uma vez que você encontra uma antiderivada de uma função, existe uma infinidade de outras que você pode encontrar. Basta você pegar aquela que você encontrou, né, e somar uma constante qualquer, que é justamente isso aqui que ele está dizendo. E a gente ainda vai ter uma antiderivada, certo? Na verdade, ele falou aqui para o caso específico, e aqui em geral é o que eu falei, né? Se você tem uma função f grande, que é a antiderivada de uma f pequena no intervalo i, e se a função g é definida dessa forma, ou seja, eu pego a f grande e somo uma constante qualquer, um número, então essa função g tem a propriedade que a derivada dela é igual à derivada da f grande, então ela também vai ser uma antiderivada da f, tá bom? É uma antiderivada da f pequena, tá? Agora, a gente vai ver uma propriedade interessante que é justamente caracterizar isso, né? Que quando a gente tem uma dada função, quais são as possibilidades, né? Esse comentário ele mostra que você tem uma infinidade de possibilidades para a antiderivada de uma função. Só que aí ficaria a dúvida, mas será que não existe nenhuma outra função que não é nenhuma dessas que a gente consegue encontrar, como a gente viu agora, que também é uma antiderivada da função dada, né? Ou seja, será que todas as antiderivadas de uma função f pequena que a gente consegue encontrar é sempre essa f grande que a gente encontra inicialmente e soma ela com uma constante qualquer, né? São só apenas as funções que têm esse formato? Aí esse teorema, né, esse teorema 5.1.2, ele responde justamente essa... Aliás, ele está falando de uma outra... ele está justamente respondendo essa questão, tá? Certo? Na verdade, ele vai começar a nos ajudar a ter como responder essa questão, certo? Então, primeiro que a gente vai observar é um fato interessante sobre derivadas, que é o seguinte: se você tem duas funções f e g
tal que essas funções, as derivadas delas coincidem em todo x no intervalo i, então vai haver uma constante k tal que f de x é igual a g de x mais k, para todo x em i. Ou seja, o que esse teorema está dizendo para a gente é que funções com derivadas iguais, elas no máximo, a expressão dessas funções no máximo diferem por uma constante. É claro que o caso mais simples é quando as duas são iguais. Por exemplo, se eu pego uma função f e uma função g, se eu pegar f e g como sendo x ao cubo, por exemplo, no exemplo lá que a gente falou, a derivada tanto da f quanto da g, né? Aliás, se eu pego f e g e considero de modo que a derivada das duas dá igual, e eu pego a derivada delas como sendo 3x ao quadrado, tá? Então, se eu pegar a f e a g iguais a x ao cubo, beleza, é uma possibilidade, tá? Mas se eu pegar, por exemplo, a f igual a x ao cubo mais qualquer número e a g de x igual a x ao cubo, a derivada das duas também dá igual. Assim como se eu pegar a f como sendo x ao cubo e a g de x como sendo x ao cubo mais qualquer número, a derivada delas coincidem. Então, o que esse teorema está dizendo é que sempre vai ser isso. Quando as derivadas coincidirem, né, em todo valor num determinado intervalo, então essas duas funções, a expressão delas difere por uma constante. Dizer isso aqui seria o mesmo que a gente dizer que f de x menos g de x é igual a uma constante, né? Para esse exemplo que eu mencionei, se a derivada de f de g é 3x ao quadrado, se as duas, se eu estiver pegando x ao cubo, que dá igual, nesse caso vão ser iguais, x ao cubo menos x ao cubo é zero. Se eu pegar x ao cubo mais 2 como x ao cubo mais 2 como sendo f e x ao cubo como sendo g, aí nesse caso eu vou ter que x ao cubo, se eu pegar a expressão de f de x, que é x ao cubo mais 2, e diminuir da de g, isso vai dar só o 2. E assim por diante, certo? Então, a demonstração aqui é bem simples. Eu vou comentar porque nesse caso é bem simples, certo? Como a gente vai andar um pouco rápido aqui, pessoal, vão ter resultados que a gente vai ter que só saber da existência deles para poder trabalhar com as questões, tá? Então, a ideia justamente para resolver esse problema é a gente levar em consideração isso que eu acabei de mencionar, né? Que a gente vai pegar justamente a diferença de f de x menos g de x, vai mostrar que essa diferença ela é constante. Porque aí se a gente mostrar que f de x menos g de x é igual a k, é a mesma coisa que ter essa igualdade aqui. Então a gente vai considerar justamente para todo x em i, né? A gente vai considerar essa diferença. Bom, essa diferença, como a gente está fazendo a diferença de funções, isso é uma função h de x, tá? Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai justamente para usar a hipótese lá que é dada no teorema sobre a derivada de f e g, a gente vai derivar essa expressão, tá? Então eu vou derivar a função h, né? Então a derivada de h vai ser a derivada de f menos a derivada de g, usando aquela regra operacional, né? A derivada da diferença, a diferença das derivadas. Só que por hipótese vale isso. Então é justamente por isso que eu derivei para usar essa informação. Como vale isso para todo x em i, a gente tem que essa diferença aqui é zero, né? Então a gente vai ter que a derivada de h para todo x em i é zero. Isso quer dizer que a nossa função h é o quê, pessoal? Constante, não é? Então a gente tem que a nossa derivada, a nossa função h ela é constante. Para todo x em i, h de x é k. Então a gente substitui, ó, de volta lá na expressão, e aí vai ter o quê? Que a gente vai ter justamente aqui que k, desculpa aqui não, na de cima, né? Que a gente... Então a gente vai ter aqui que k é igual a f de x menos g de x. Passando g de x, somando g de x de ambos os lados, aí a gente obtém o quê? Que f de x é igual a g de x mais k para todo x em i. E aí o teorema está provado, certo? Então a gente mostrou justamente que funções com derivadas iguais, a expressão delas difere no máximo por uma constante. E aí a gente usa esse resultado, né, para justamente provar o teorema que agora sim caracteriza a antiderivada de uma função, né? Então se você tem que f é o teorema 5.1.3, se f é uma antiderivada particular da função f pequeno em um intervalo i, então toda a antiderivada de f pequeno em i será dada por f de x mais c, onde c é uma constante arbitrária e todas as antiderivadas de f em i poderão ser obtidas dessa expressão aqui, atribuindo certos valores a c. Ou seja, esse teorema está garantindo que justamente aquele processo que a gente fez inicialmente, de que a partir de uma antiderivada encontrada a gente encontra uma infinidade,
a gente não está só conseguindo uma maneira de conseguir infinitos exemplos de antiderivada de uma função, como também a gente está, em particular, calculando todas as possíveis antiderivadas. Ou seja, não tem, resumindo, para a função x ao cubo, qualquer primitiva dela vai ser, no caso da função x ao cubo, qualquer primitiva dela vai ser x à quarta sobre 4 mais uma constante. Né? Porque x à quarta sobre 4, quando a gente derivar, a gente repete esse 1 quarto, e a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Então vai dar justamente 1 quarto vezes 4 vezes x ao cubo, que dá x ao cubo. Qualquer outra antiderivada é só pegar essa expressão e somar um número. Pronto, então qualquer outra vai ser desse tipo. Não tem como uma antiderivada de x ao cubo não ser uma coisa desse tipo. Tá? É isso que o teorema está garantindo para a gente. E nesse caso também o resultado é bem simples, porque a gente vai fazer o uso justamente do teorema anterior. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma ou outra, como eu quero mostrar que toda antiderivada da nossa f pequena é desse tipo aqui, né? A partir de uma antiderivada conhecida. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma outra antiderivada qualquer, que eu vou chamar aqui de g, e vou mostrar que ela tem essa expressão aqui, ó, tá? Então eu vou tomar supor que tem uma G grande, que é uma antiderivada qualquer da nossa f em I, e aí, como ela é uma antiderivada, ela tem a propriedade de que a derivada dela, né, a G' de x é igual a f de x para todo x em I. Mas como a nossa f grande lá já é uma antiderivada conhecida, né, particular de f em I, também a gente tem essa igualdade para todo x em I. Dessa igualdade e dessa daqui, a gente obtém que a derivada da G grande é igual à derivada da f grande para todo x em I, tá? E aí, pelo teorema anterior, a gente provou que se duas funções têm essa característica aqui para todo x em um intervalo, isso quer dizer o quê? Que a expressão da G é igual à expressão da f mais uma constante para todo x em I. Então, justamente, ó, a gente mostrou que a nossa antiderivada G qualquer... Quando eu digo aqui, pessoal, suponha que G é uma antiderivada qualquer, é qualquer uma. Então a gente mostrou que independente de quem seja essa camarada que a gente está supondo que exista, ela vai ter esse formato, tá? Esse formato, certo? E aí como ela é qualquer, a gente acabou de mostrar que todas as primitivas da nossa f, elas têm esse formato, certo? Então isso é muito bom, esse resultado, a gente ter esse resultado é muito bom, porque isso facilita bastante o problema de encontrar uma antiderivada da nossa função dada a priori. Basta que a gente encontre uma que a gente sabe que todas as outras têm uma forma bem definida. Então a gente não tem que estar se preocupando em encontrar várias, né? Encontrando uma, a gente já tem o comportamento de todas as outras, certo? Aí a antidiferenciação, né, é justamente o processo que a gente vai... Esse de antiderivar uma função, a gente vai chamar de antidiferenciação, que a gente está fazendo o contrário, né? Eu antes tinha a função e derivava, agora eu tenho uma função e quero achar uma cuja derivada dá essa função que eu tenho. Né? Então a gente vai chamar de antidiferenciação como sendo o processo de encontrar o conjunto de todas as antiderivadas de uma dada função. Aí a gente vai usar esse símbolo aqui, ó, como se fosse um S esticado, né? Para denotar a operação de antidiferenciação. E aí a gente vai escrever que a antiderivada, quando a gente disser a antiderivada da f pequeno é uma f grande de x, a gente vai escrever dessa maneira, que isso aqui é a antiderivada de f de x dx é igual a f grande de x, mais, isso aqui quer dizer justamente que isso aqui é a antiderivada da f pequena, tá? Esse dx ele tem uma explicação que a gente vai ver depois, porque é que ele aparece, certo? E que é justamente quando a gente calcula a diferencial da f grande, ó, a gente encontra essa expressão aqui, a f de x dx. Né? Lembrando que quando a gente pega uma função e calcular a diferencial dessa função, isso é o quê? A derivada da função, né? Eu tenho um f de x, quando eu calculo a diferencial de f de x, isso é a derivada de f de x dx, tá? E aí com isso a gente já tem uma simbologia que a gente vai chamar também, vai preferencialmente chamar isso aqui de integral indefinida, tá? Então, antiderivada de uma função f pequena para a gente vai chamar de integral, a gente vai entender como sendo a integral de uma indefinida de uma função, tá? Então, quando a gente fala, queremos calcular a integral indefinida de uma função, é justamente achar uma função que seja
a antiderivada dessa função dada a priori, ok? Tá? Então, ó, aqui é só uma questão, falando de uma questão histórica, né, que foi o Leibniz que introduziu a convenção de escrever a diferencial de uma função após o símbolo de antidiferenciação, né, da gente colocar lá aquele dx, tá? E isso aí é muito interessante de usar essa notação, porque a gente vai ver mais na frente quando a gente for falar de técnicas, né, porque a gente já viu que dependendo da função, nem sempre é simples encontrar essa antiderivada ou integral indefinida, tá? Mas a gente vai justamente, em virtude disso, desenvolver técnicas que permitam a gente fazer essa conta sem ter que ter esse trabalhão todo de imaginar qual é a função cuja derivada dá aquela, o que nem sempre, repetindo, é fácil, tá? Então, quando a gente for estudar esses métodos, a gente vai ver que essa introdução do termo diferencial, ele tem uma necessidade até de aparecer, tá? Ele fala que essa fórmula será... ele fala no caso aqui, né, que a gente vai ver no caso da mudança de variável, que é muito importante que esse dx apareça para deixar bem mais didático a forma de se resolver, tá? E, né, ele escreveu dessa maneira a expressão, que é justamente no lugar do fzinho de x dx, a gente colocou a diferencial da f grande, tá? E aí essa fórmula ela será usada para obter fórmulas de diferenciação nas próximas sessões, certo? E aí ela estabelece que quando diferenciamos a diferencial de uma função, a gente obtém a própria função. Em particular está dizendo isso, né? Observe que eu estou antiderivando a diferencial dessa f aqui, ó, e eu obtenho justamente essa função aqui. Ou seja, eu estou antiderivando uma derivada, porque apareceu uma derivada, e eu obtenho a própria função, tá? Mas é justamente isso que acontece no processo que a gente fez, né? Eu tinha uma f e quero calcular um f grande cuja derivada é aquela. Então, no caso aqui, quando a gente antideriva, isso é a mesma coisa que quando eu antiderivo a diferencial da minha antiderivada, né, a gente encontra a própria antiderivada, tá? Então, nesse caso, a gente vê que esse símbolo ele tem também o significado como de operação. A antidiferenciação ela tem o significado também de ser a operação inversa da operação derivada, ou da operação denotada por D, né? Da diferencial, tá? Aí eu tenho que, se esse conjunto aqui dado pelas funções do tipo f do grande de x mais c é o conjunto, for o conjunto de todas as funções cuja diferencial é f pequeno de x dx, também será o conjunto de todas as funções cujas derivadas são f de x pequeno, tá? Assim sendo, a antidiferenciação é considerada como a operação de encontrar o conjunto de todas as funções tendo uma dada derivada, certo? Que é justamente o que a gente viu. Dada uma função, a gente vê que todas as antiderivadas têm esse formato, né? Então, na verdade, também a gente pode olhar com esse significado, tá bom? Aí, pessoal, depois disso, a gente vai começar a ver alguns resultados, né? Ó, tá? Que eu vou citar aqui os dois mais simples, e aí depois, no próximo vídeo, a gente continua, tá bom? Então, no caso, por exemplo, o caso mais simples aqui desses teoremas é que, por exemplo, a integral de dx é x mais c, tá? Bom, nesse caso, ou a gente usa aquela notação que a gente viu acima, e lembra que quando eu integro a diferencial da função da própria função, mais uma constante, ou então também isso aqui, em suma, em essência, a gente está usando o processo inicial. Quando eu escrevo essa igualdade, eu estou dizendo que eu quero, dado uma certa função, né, que a função aqui, no caso dessa notação nossa, ela aparece multiplicando o dx, é sempre lembrar disso. A função que eu quero encontrar antiderivada é o que aparece aqui multiplicando o dx. Então, eu quero, para a função que multiplica aqui o dx, que no caso é 1, dx é o mesmo que 1 vezes dx, eu quero encontrar uma função cuja derivada é 1. Bom, mas se eu pegar x, a derivada de x é 1. E se eu pegar x mais c, que é todas as primitivas, como x é uma primitiva, então de 1, x mais c, onde c é constante, também é uma primitiva. Então, a gente escreve isso aqui porque aí a gente denota todas as possíveis primitivas para a função 1, certo?
No caso do segundo teorema, se eu tenho agora a integral, se eu quero agora calcular a integral indefinida, eu vou chamar de integral indefinida, é a mesma coisa de derivada, tá? Se eu quero agora encontrar a integral de a f de x dx, onde esse a é um número, uma constante, e essa f é a nossa função dada inicialmente, tá? E ela possui integral indefinida, tá? Então, o que o teorema está dizendo é que calcular assim é a mesma coisa que calcular dessa forma. Ou seja, se eu multiplicar f por um número, isso é a mesma coisa que eu calcular a integral indefinida da f e multiplicar por essa constante. Então, essa igualdade está dizendo que, em outras palavras,